Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 2, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Sexta-feira, ler com oração Ezequiel, capítulo 1, versículos 12 e 14. Cada qual andava para sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Os trabalhadores do final da era da Igreja, parte 1. A parábola da vinha nos mostra que o Senhor chamou trabalhadores para a sua vinha, assalariando-os. A partir das 6 horas da manhã, a cada 3 horas, o dono da casa saiu para chamar trabalhadores. Esses que foram chamados às 3 horas da tarde deveriam ser os últimos, pois o dia de trabalho se encerraria às 6 da tarde. Contudo, o Senhor saiu às 5 da tarde, a 1/10 hora, penúltima hora, e ainda chamou trabalhadores. Por que o Senhor chamou esses últimos? Porque os trabalhadores das jornadas anteriores tinham uma maneira convencional de trabalhar, e com isso Deus não poderia concluir esta era. Todos os trabalhadores da vinha foram fiéis ao Senhor em seu devido tempo. Mas para cumprir o propósito de Deus e encerrar esta era, foi necessário ao Senhor levantar os trabalhadores da última hora. Nesta hora final, os trabalhadores têm de ser diferentes, têm de ser loucos. Estamos na era do Apocalipse e o Senhor enviou seus 7 espíritos, porque tem pressa. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 e capítulo 5, versículo 6. Não devemos nos acomodar passivamente às circunstâncias, mas superá-las, pensar fora da caixa. Devemos seguir de perto o Espírito, como os 4 seres viventes descritos em Ezequiel capítulo 1, versículo 14, que se movem zigue-zagueando, acompanhando o seu mover. Somos os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. A comportagem dinâmica é uma loucura, algo que nenhum homem poderia engendrar. Deus nos abençoou, abriu o caminho e tem feito milagres. O Senhor ainda nos deu o encargo do Avança Jovem, que são jovens, adolescentes e crianças cheios de encargo para pregar o Evangelho. Depois surgiram as mulheres conectadas, os homens de oração, a central de acolhimento, as redes de cuidado. Além destes, temos a colportagem por hora e por oportunidade. Irmãos saem às ruas, usando a frase "Posso orar por você?" para pregar o Evangelho. O Espírito nos tem revolucionado, tirando-nos do que é convencional. Louvamos o Senhor por termos nascido nesta era. Atualmente há muita alegria entre os líderes da obra do Senhor e os cooperadores, pois passamos décadas seguindo o Senhor, edificando a igreja e resolvendo problemas entre nós. Contudo, na 1/10 hora, Deus nos fez alcançar uma esfera ímpar de coesão, unidade, unanimidade e edificação entre nós. Nosso labor entre os colportores é converter os tradicionais em não convencionais, em cooperadores da última hora. Não podemos falhar. Temos de manter a humildade com o espírito contrito e arrependido, com o coração quebrantado, para que o Senhor tenha caminho em nós. Sabemos que não temos capacidade de fazer a obra de Deus. Apenas amamos a palavra com reverência e deixamos o Espírito agir, praticando o falar de Deus com obediência e simplicidade e invocando o nome do Senhor. Somos a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas tem a chave de Davi. O Senhor é o Rei que abre a porta do reino dos céus. Nos últimos 2 anos,
Tenho dedicado os sábados pela manhã para fazer reuniões virtuais com os colportores. Ao ouvir seus testemunhos de evangelização nas ruas, tenho a impressão de que eles vivem mais tempo no Espírito do que eu. Eles buscam a direção do Espírito com afinco, isto é, com senso de urgência, pois sem isso a colportagem não se realiza. Mediante a direção do Espírito, eles andam por toda parte, fazendo a obra do Senhor, conduzindo pessoas à salvação, livrando-as do suicídio, salvando casamentos, curando doenças, abrindo portas de emprego. Tudo isso é o Senhor agindo milagrosamente. Eles se dispuseram a sofrer pelo Senhor. Um cooperador decidiu acompanhar um jovem colportor nas ruas. No final do dia, eles foram ao shopping. O cooperador pensou consigo mesmo: as pessoas vão me reconhecer lá. Temeu, mas o jovem lhe disse: já fui expulso 3 vezes desse shopping. Então o irmão considerou: se já foi expulso desse lugar 3 vezes, o que o leva a voltar lá e ainda com alegria? A resposta é que os colportores são impulsionados pelo espírito de um trabalhador da última hora. Nosso lugar é nas ruas, evangelizando. Pergunta de hoje: qual deve ser a característica principal de um trabalhador da 1ª hora? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.